Olá, hoje nós vamos ver uma aula sobre partes do texto e introdução à compreensão textual. Alguns sempre acham que as partes do texto começam com a introdução, mas um texto completo ele deve ter desde o título já um cuidado para combinar as palavras que vão compor esse título com o restante do texto. Então a gente vai fazer o esquema de que o texto completo ele vai ser composto pelo título, depois pela introdução, desenvolvimento e só então a conclusão. No entanto, essa estrutura não vai equivaler a apenas 3 parágrafos e com o título encabeçando esse conjunto. O desenvolvimento ele tende a ter maior número de parágrafos, assim como também a introdução e a conclusão podem ter um número maior de blocos ou de parágrafos, O que importa é o que cada parte vai expressar. No entanto, esse desenvolvimento que é mais extenso, ele precisa desenvolver algumas ideias, como o nome já diz, E nesse desenvolvimento é que é o cerne do texto, que fica a ideia principal, mais apresentada, mais explicitada, com mais detalhes, portanto. Vamos começar agora um resumo, uma síntese de cada parte do texto. Primeiro vamos começar então com o título. O título e o tema é uma ligação bem complexa, às vezes até alguns encaram como uma relação sinônima, e de fato não é. Então eu tenho que ter sim o tema principal do texto apreendido no título, mas eu não vou precisar confundir, não devo fazer isso nunca, dizendo, se o título do texto é tempestade causou destruição no centro da cidade, alguns falam qual que é o tema e repetem o título. E essa relação está totalmente errada, Então eu tenho que colocar o tema em evidência no meu título, mas o título ele tem que ser conciso, Eu posso trabalhar esse tema do modo como eu bem entender. Desde que, quando eu colocar em cima do meu texto, fique uma relação harmônica e coerente. Os títulos, alguns são específicos e mais abrangentes, Então essa diferença também não é o que vai qualificar um título como sendo bom ou como sendo ruim. Vai mesmo da opinião do autor do texto, da intenção dele em querer abrir mais ou fechar mais o título. Alguns até usam como artifício de gerar um pouco mais de curiosidade, etc. Agora nós vamos trabalhar com a parte de exemplo mesmo, para vocês entenderem um pouco essa questão do título. Filmes influenciam o comportamento de adolescentes. Aí o título está bem claro, está especificando bastante coisa sobre o texto que será lido e está já estabelecendo a relação de causa e consequência. Já não tem que fazer nenhuma parte de elucidação, O leitor já vai contar com as informações necessárias para saber bem o que vai esperar do texto. No entanto, se eu quero um título mais abrangente, eu posso optar, por exemplo, por O Poder do Cinema. Aí eu já vou deixar uma boa tarefa para a interpretação do meu leitor, Porque esse título é mais abrangente, ele vai sim ainda fazer relação de causa e consequência, mas ele não é tão claro quanto o primeiro título. Porque nós temos lá, o poder do cinema quer dizer que o cinema continua sendo o elemento de causa, Mas qual será a consequência? O convite é ler o texto que você vai descobrir. Então já é um tipo de construção que não vai destoar em relação ao tema que o texto vai defender, mas que já não vai ser tão dada de graça para o leitor. Agora, a referência àquela dica que eu dei antes, Tema e título não são iguais. E para a gente retomar um pouco isso, o tema, se ele vai ser sinônimo de alguma coisa, ele é sinônimo do assunto e não do título, E apenas há uma relação entre tema ou assunto e título, mas não são equivalentes tema e título. Agora vamos retomar um pouco os títulos que acabamos de analisar. O primeiro era Filmes influenciam o comportamento de adolescentes e o segundo, O Poder do Cinema. Agora nós vamos pensar qual é o tema nos dois. A opção 1, se eu quisesse explicitar o tema a partir só do título, eu poderia pensar na repercussão do cinema na sociedade. Vai ser então adequado esse título porque vai ser totalmente claro
e eu vou poder fazer a relação adequada entre título e tema, é isso que está sendo explicitado aqui. Já na opção 2, né, eu posso ter cinema e violência. Cinema e violência já vai ser também um tipo de fazer referência ao tema de um modo também mais abrangente, tão abrangente quanto o título O Poder do Cinema. Agora vamos falar um pouco da introdução. Qual é a função dessa introdução, né? A introdução é um tipo de abertura do texto, só que vai apresentar o texto rapidamente, vai quase que fazer um pequeno resumo do texto, né? Detalhando, claro que as partes gerais, principais, mas esse detalhamento não pode trabalhar com nenhum elemento acessório, complementar ainda. Isso já vai ficar mais a cargo do desenvolvimento, né? Então, vai dar uma ideia geral do texto, né, em forma de síntese, e essa síntese também não pode ser confundida com a síntese da conclusão, porque aqui vai ser só uma ideia do que esperar, e na conclusão já vai ter que retomar mais ponto a ponto as ideias de todo o texto, inclusive do desenvolvimento. E na introdução, o desenvolvimento ainda não existe no texto, né, a rigor. Para entender melhor um pouco sobre o título e a introdução, que nós acabamos de dar uma repassada rápida sobre os dois temas, vamos ler um texto agora sobre a Olimpíada de Astronomia. Com a cabeça no mundo da Lua. Alunos da rede estadual participam da Olimpíada de Astronomia. Viagem à Lua, Sistema Solar, Via Láctea e Corpos Celestes. Estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio na rede estadual que dominam esses temas não podem perder a Olimpíada de Astronomia, promovida pela Secretaria de Estado de Educação, em parceria com o jornal O Dia e a Fundação Planetário. As inscrições, que vão até o dia 19 de março, são através do site www.conexãoaluno.rj.gov.br. Quem não tem login no site pode se inscrever através da secretaria da própria escola. Inicialmente, a Olimpíada seria em dezembro do ano passado, mas para não entrar em conflito com as datas das últimas provas e o início das férias escolares, a competição foi adiada. Quem já tinha feito a inscrição terá que se cadastrar novamente. Mesmo quem não é um estudioso da ciência dos astros não pode perder a chance de conhecer o Centro Espacial John F. Kennedy, na Flórida. A Olimpíada levará o vencedor para visitar o centro, que além de ser local de lançamento de foguetes e ônibus espaciais, é a sede da NASA. Além do prêmio principal, a disputa premiará até os 40 primeiros colocados, do 2º ao 5º lugar, receberão telescópios e 40 vão levar livros e kits de astronomia. As 2 primeiras fases da Olimpíada serão através da internet pelo site Conexão Aluno. A primeira etapa será de 5 a 9 de abril e a segunda de 26 a 30 de abril. A decisão será no Planetário da Gávea em 20 e 21 de maio. Vamos então retomar apenas a introdução do texto para ver o que a gente vai verificar na prática do que acabamos de dizer sobre as partes e a função do texto, sobretudo da introdução. Com a cabeça no mundo da Lua. Alunos da rede estadual participam da Olimpíada de Astronomia. Viagem à Lua, Sistema Solar, Via Láctea e Corpos Celestes. Estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio na rede estadual que dominam esses temas não podem perder a Olimpíada de Astronomia, promovida pela Secretaria de Estado de Educação, em parceria com o jornal O Dia e a Fundação Planetário. Então, quais são os temas que estão arrolados nessa introdução? A gente pode fazer uma pequena lista deles. A primeira coisa é a relação do texto com a área de astronomia. Depois, a realização de uma Olimpíada nessa área de astronomia. Número 3, o papel dos estudantes no evento, né? Só que todos esses, pela leitura do texto que a gente acabou de ver, todos os temas foram adaptados no desenvolvimento de uma forma um pouco maior, né, mais expansiva do que aquela que a gente viu na parte da introdução. Lá foi só mesmo uma apresentação rapidinho, uma coisa ao lado da outra, tá? Na parte do tópico frasal e da frase guia, é mais ou menos o que vai dar direção na introdução para que o autor do texto não perca, né, o seu direcionamento.
Então, a frase guia dessa introdução que nós estamos analisando é bem clara, já vai dar a ideia do campo de astronomia logo de cara. Viagem à Lua, Sistema Solar, Via Láctea e corpos celestes, né? E a frase guia vai se prolongar ainda por mais algumas palavras, mas isso já basta para nós, né? A função disso é balizar o texto, né? E desvendar também o sentido do título. Afinal de contas, o título trabalha com uma duplicidade. Retomando o título, é com a cabeça no mundo da Lua. Mas o que isso quer dizer, né? Seria devagar, sonhar, realçar a ideia de imaginação, e aí com esse tópico frasal a gente já mata a charada, porque quer dizer não, é conhecer a Lua, né, saber a respeito dela, né, com a cabeça lá naquele mundo para a gente tentar o máximo de conhecimentos possíveis sobre aquilo, para daí a gente poder, talvez se a gente se candidatasse, vencer a Olimpíada de Astronomia. O desenvolvimento agora já vai detalhar as informações que a gente acabou de listar. Então ele é o meio do texto, né? Ele vai aprofundar, o detalhamento é que faz esse aprofundamento, e ele pode ter 2 parágrafos ou mais. Um parágrafo é muito pouco para o desenvolvimento do texto, a não ser que eu tenha um limite, né? Um texto excessivamente curto, mas mesmo assim daí a introdução tem que ser encolhida, assim como a conclusão também vai ter que ser encolhida. Então, o desenvolvimento é a maior parte do texto dentre as 4. É importante também, já que o desenvolvimento vai ser o cerne do texto, que ele deixe bem clara a progressão e também defina que tem um encadeamento no texto. Então, não só ele vai retomar as coisas, mas ele tem que retomar as coisas da introdução na ordem certa e fazer as relações, estabelecer as conexões entre os períodos, entre os parágrafos, né? Afinal, depende desse item do texto, do desenvolvimento, a compreensão positiva ou negativa do leitor. Vamos analisar então agora melhor o desenvolvimento do texto. As inscrições, que vão até o dia 19 de março, são através do site www.conexãoaluno.rj.gov.br. Quem não tem login no site pode se inscrever através da secretaria da própria escola. Inicialmente, a Olimpíada seria em dezembro do ano passado, mas para não entrar em conflito com as datas das últimas provas e o início das férias escolares, a competição foi adiada. Quem já tinha feito a inscrição terá que se cadastrar novamente. Mesmo quem não é um estudioso da ciência dos astros não pode perder a chance de conhecer o Centro Espacial John F. Kennedy, na Flórida. A Olimpíada levará o vencedor para visitar o centro, que além de ser local de lançamento de foguetes e ônibus espaciais, é a sede da NASA. Nesse texto que a gente acabou de ler, nós temos um desenvolvimento com 3 parágrafos, né? E eles estão nessa ordem. Primeiro vai informar datas e inscrições do evento, depois a mudança no cronograma vai ser comentada e depois no item 3 a premiação. Vejam que tem uma ordem, né? A coisa mais importante é datas e como fazer a inscrição. Depois lembrar que houve uma mudança no cronograma. E lá por último a premiação, então tem uma ordem mesmo progressiva, né? Do mais importante para o menos importante. A conclusão disso tudo é que o desenvolvimento organizou adequadamente os parágrafos. Então eu tenho lógica, eu tenho essa progressão, nessa ordem crescente, né, de a coisa mais importante e depois a menos importante. E a conclusão do texto vai vir logo depois de fechado o último parágrafo do desenvolvimento. Então a conclusão retoma, né, por consequência, uma parte boa, densa do desenvolvimento e lá em cima algumas coisas da introdução. No entanto, às vezes eu posso também não ficar apenas repetindo, é melhor até que eu tente não fazer apenas isso na conclusão e que guarde uma informação, tipo uma carta na manga para ainda lançar aos leitores, né? Então eu posso pegar uma coisa infinitamente menos importante do que todas as que foram ditas agora, apenas para ilustrar ou a título de curiosidade, para colocar nessa conclusão. Então vai arrematar sim a introdução e o desenvolvimento, vai arrematar o texto como um todo, mas eu não posso investir só em repetição para fazer a conclusão.
Vamos analisar então a conclusão do texto sobre a Olimpíada de Astronomia. Então a nossa conclusão, ela vai trabalhar com informações novas, isso, como a gente já ressaltou, é bastante adequado, né? Vai remeter a informações já dadas, é claro, essa também vai ser a função da conclusão, mas também vai informar outros prêmios da competição, né? Só que isso vai trazer a retomada também do prêmio principal. Então o escritor vai fazer um jogo aí, né, de mão dupla, ele vai retomar e dar as informações novas meio que alternadamente. O escritor vai detalhar o número de etapas e as datas em que cada uma irá ocorrer. Além do prêmio principal, a disputa premiará até os 40 primeiros colocados, do segundo ao quinto lugar, receberão telescópios, e 40 vão levar livros e kits de astronomia. As duas primeiras fases da Olimpíada serão através da internet pelo site Conexão Aluno. A primeira etapa será de 5 a 9 de abril e a segunda de 26 a 30 de abril. A decisão será no Planetário da Gávea em 20 e 21 de maio. Quando nós nos deparamos com essa exposição das datas de cada etapa da Olimpíada, de novo eu tenho o esquema retomada informação nova, né? Porque quando tem as datas das etapas separadamente, vem a pergunta na cabeça do leitor, mas até quando mesmo que eu posso me inscrever? E daí, se não fixou ainda essa informação, volta-se lá na introdução. Então, não é preciso que só o autor faça a retomada das informações mais importantes, mas ele vai colocando uma outra coisa no texto, nessa conclusão, que fazem automaticamente o leitor ir buscar coisas já ditas acima no texto, ou na introdução, ou no desenvolvimento. Agora, com as partes já apresentadas, nós vamos já pensar numa compreensão textual, né? Tendo já como aprender o texto como um todo, qual é o sentido do texto? Então, eu tenho dois níveis bem diferenciados que exigem colaborações diferentes do leitor, né? E que estão ligados a uma coisa mais fácil, mais difícil, mais profunda ou mais superficial. O nível 1. O nível 1 é quando a compreensão pede perguntas objetivas. Então, para eu responder a essas perguntas, eu só tenho que ler atentamente o texto e tentar localizar no texto, às vezes também está lá escrito exatamente, eu posso transcrever e colocar na resposta. É só um mapeamento do texto, né, para eu fixar, me acostumar com as informações ali e apenas me deter novamente sobre as informações que quem está elaborando as questões dessa compreensão textual julga, de fato, as mais importantes. O nível 2 já é um pouco mais complicado, ele vai pedir que você vá além do texto, né? Então, para você responder uma pergunta de compreensão textual que esteja nesse nível, você não vai poder contar que você vai voltar ao texto e a resposta vai estar lá escrita e você só transcreve ou adapta coisa pouca, né? E tem a sua resposta. Não. Você tem que tentar estabelecer relações do texto com a sua vivência, com outros textos que talvez você já tenha lido, você tem que expandir o conteúdo, ou então até usar o conhecimento prévio. Usar o conhecimento prévio, às vezes, também tem a ver com estabelecer relações, né? Então, de repente, o texto pode estar falando de alguma coisa que é comum na época atual, ou que está sendo muito debatido na mídia, e daí aquilo já automaticamente vem à sua cabeça, e daí você pode fazer a conexão que está sendo sugerida. O nível 1 de compreensão textual, ele vai ficar com informações explícitas no texto, aquelas que estão ali, que foram lidas por você, só que vão ser retomadas para que você fixe melhor, né, o significado, para que você não perca de vista aquelas informações, porque são partes principais para a sua apreensão do texto. O objetivo, então, pode ser sintetizado dessa forma. As informações explícitas sintetizam e reforçam o texto. Assim como também elas podem corrigir desvios de entendimento. Às vezes a gente termina a leitura de um texto e pensa, entendi, é isso e mais tal coisa. Aí, quando você retoma fazendo as questões de informações explícitas no texto, fala, olha, nossa, acho que eu li de uma forma desatenta, eu não prestei atenção aqui, e daí você já vai refazendo, né, alguns
erros ou deslizes que, às vezes, por pura desatenção, você acabou tendo uma leitura um pouco falha. Vamos retomar, então, agora o texto que nós lemos, né, com sugestões de perguntas, mas que trabalhem com a recuperação de informações que já foram ditas, que já foram explicitadas no texto. A primeira vai ser: a que público se destina a Olimpíada? E nós vamos, inclusive, ter um trecho lá, né? Esse trecho vai aparecer no texto dessa forma: estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio da rede estadual. Então, eu posso aprimorar a minha resposta, né, e fazer aquela resposta completa que nós aprendemos em algum nível escolar, fazer as respostas completas e estruturar. A Olimpíada se destina a estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio da rede estadual que conhecem os temas da área. Isso é importante, essa emenda que eu fiz, porque se a gente pega apenas a primeira parte, né, da rede estadual, até ali apenas, a gente não vai estar fazendo a ideia completa. Então, a gente retoma até que conhecem, sim, os temas de astronomia, senão não vai ter finalidade o evento oferecido a todos os alunos, né? Aqueles que conhecem aquele tópico, aquele tema, é que vão ter maior interesse em se inscrever. Segunda pergunta: até quando podem ser feitas as inscrições? Isso também é fácil de recuperar no texto, né? Percebam também que as perguntas estão seguindo o ritmo do texto. Então, a primeira pergunta geralmente está bem lá no começo do texto, a segunda um pouco mais abaixo e a última tende a aparecer quase lá no final do texto. Isso também é um esquema meio rígido nessa interpretação de compreensão textual nível 1. Então, vou ter a resposta fácil. As inscrições vão até o dia 19 de março. Também posso transcrever. Depois a pergunta: por que houve mudança no cronograma do evento? Essa informação é um pouco mais completa, eu não preciso transcrever ipsis literis, mas eu acho também facilmente no texto, e depois de localizado eu posso fazer alguma coisa parecida com o que está dito lá, com as minhas próprias palavras, para evitar conflito com as datas das últimas provas e o início das férias é uma sugestão de resposta. Agora nós vamos ver como recuperar as informações que não estão explícitas no texto. Esse é o nível mais avançado, como nós já comentamos, de compreensão do texto, né? Porque vai sugerir possíveis desdobramentos de questões que sim, estão no texto, mas que se relacionam a coisas que estão fora dele. Então vamos ver algumas perguntas dessas informações não explícitas sobre o texto que acabamos de ler. A partir do início do texto: viagem à Lua, Sistema Solar, Via Láctea e Corpos Celestes, pesquise outros temas de astronomia que poderiam figurar na lista dos conteúdos a serem conhecidos e estudados pelos participantes da competição. Agora vamos ver uma sugestão de resposta, né? Eu posso, a partir desses temas, lembrar, digamos, dos movimentos de translação e rotação, dos resultados das principais experiências sobre indício de vida em outros planetas, das fases da Lua e da influência delas sobre as marés e assim por diante, né? Lembrando que são apenas sugestões para que a gente saia um pouco do texto, que a gente vá além do texto. Depois temos outra questão. Considerando o fragmento a seguir, inicialmente a Olimpíada seria em dezembro do ano passado, mas para não entrar em conflito com as datas das últimas provas e o início das férias escolares, a competição foi adiada. Levando em conta isso, é possível aventar outras hipóteses para a mudança da data de realização do evento. Por quê? A resposta é sim, né? Nas férias, a gente com certeza teria um número bem menor de participantes e também a própria competição teria menos visibilidade, então ela não ia ter a divulgação, a repercussão, né, esperada pelos organizadores e talvez até pelos participantes do evento. No texto, há duas referências à internet. Aqui nós vamos ter a sugestão já para uma terceira forma de a gente ser levado para fora do texto. Então temos a informação do site que deve ser acessado pelos alunos interessados em fazer a inscrição para o evento e a informação de que as duas etapas da competição serão online, e isso está se relacionando ao universo da tecnologia, não é?
Muito bem, com base nesses elementos, reflita agora sobre o papel dessa tecnologia na sociedade contemporânea. E daí a resposta, apesar de ser uma questão aberta, né, admitir várias respostas, uma possibilidade é dizer que na vida moderna ou na sociedade contemporânea, a tecnologia está realmente bastante presente, né? Só pela troca de e-mails, salas de bate-papo, às vezes isso até substitui um pouco ligações telefônicas, por exemplo, né? A própria metodologia EAD, do ensino à distância, o modo que eu tenho hoje para consultar livros, músicas, baixar filmes, né? Antes eu tinha um acesso muito mais restrito a esses materiais e hoje a gente pode chegar ao que o texto está explicando que vai acontecer, que é uma Olimpíada, quem diria, em casa, com os participantes diante do computador. Agora a conclusão dessas perguntas que tentaram recuperar partes do texto, mas que se ligavam a coisas não explícitas no texto, né, obrigando a gente a fazer uma reflexão muito maior, é justamente a saída além do texto, né, um horizonte que demonstra um pouco da nossa experiência e também conhecimentos prévios e meio que um diagnóstico da vida moderna, como essa última questão que nós acabamos de analisar. Leia o texto e avalie a combinação entre texto e conteúdo. Com emoções de felicidade e luto se misturando à sua volta, a cantora de jazz Luciana Souza encontrou dificuldades para trabalhar em seu novo álbum. No espaço de 9 meses, a artista brasileira enfrentou as mortes de seu pai e de sua mãe enquanto celebrava o nascimento do seu primeiro filho. Nesse texto, nós temos a relação entre texto e título um pouco conturbada, né? É uma nota sobre uma cantora e o título vai ser Cantora mistura jazz e música brasileira. A inadequação desse título em relação ao texto é porque o texto vai mencionar apenas cantora de jazz Luciana Souza, vai dizer lá em uma certa parte que a artista é brasileira, né? Mas a vida pessoal da artista é muito mais enfatizada que a obra. Então, essa mistura que o título promete não é colocada em prática no texto, né? Então, texto e título não estão adequados, estão discordando um do outro. Vamos agora para a questão 2. Leia o texto e avalie a combinação entre texto e conteúdo. Quando se fala em grande mancha vermelha, Júpiter vem à mente na hora. Falou em Júpiter, imediatamente vem à cabeça a grande mancha vermelha. São coisas absolutamente indissociáveis. Essa mancha espacial é, na verdade, uma imensa tempestade na atmosfera de Júpiter, tão grande que nela caberiam 2 ou 3 terras. A tempestade já dura pelo menos 400 anos. Foi observada pela primeira vez no século XVII. Existe alguma controvérsia de quem teria sido o primeiro a fazê-lo. É difícil acreditar que Galileu, com o seu telescópio rudimentar, tenha conseguido. Robert Hooke, físico e astrônomo britânico, foi o primeiro a descrever uma mancha na superfície de Júpiter, só que a descrição não corresponde com a posição da grande mancha. Certeza mesmo apenas dos relatos de Giovanni Cassini, que em 1665 descreveu uma mancha permanente em Júpiter. Cassini também é reconhecido pela descoberta da rotação diferencial de Júpiter, bem como da faixa escura no sistema de anéis de Saturno, que recebe o seu nome. De todo modo, essa tempestade tem por baixo uns 400 anos de idade e não parece perder força ano após ano. Só de observações contínuas já são quase 200 anos. Agora, o que se descobriu é que ela está sofrendo um aquecimento. Imagens de 2 dos melhores telescópios do mundo, o europeu VLT e o Gemini, operado por um consórcio internacional que envolve o Brasil, mostram que a mancha se aqueceu. O miolo alaranjado no meio da mancha oval, na parte direita, está entre 3 e 4 graus mais quente que o seu entorno. Uau, 4 graus mais quente, quanta diferença! Mas só isso faz toda a diferença quando o sistema é fortemente dependente da temperatura. Somente esses 4 graus foram suficientes para reverter a rotação das nuvens,
nesse miolo alaranjado de anti-horária para horária. Em imagens no infravermelho, a mancha ficou também mais brilhante, em decorrência do aquecimento. Leigh Fletcher, um dos autores da descoberta, afirma que, pela primeira vez, ficou evidente a ligação entre as condições ambientais, tais como temperatura, ventos e pressão, com a cor da grande mancha. A cor das nuvens que compõem a mancha é determinada pela sua composição química. Ainda que ninguém saiba ao certo como as nuvens de diferentes composições se alternam nesse ambiente turbulento, ao menos agora já se sabe como a temperatura pode alterar esse regime de ventos. Analisando então a relação entre texto e título do que acabamos de ler, vamos retomar o título. Uma tempestade do tamanho de 3 terras que já dura 400 anos e está aquecendo. A relação está ok, né? E percebam que nesse título também tem um trecho entre parênteses. Eu uso entre parênteses para colocar uma coisa acessória, né? Ou até mesmo para fazer um comentário. E é o caso das duas coisas que está aparecendo ali, né? Relação, então, ok. Vai mencionar o fenômeno apresentado, explicado no texto, e vai também dar conta, portanto, desse conjunto inteiro que se desenvolve no texto, apesar de ele ser bastante longo, com um título relativamente curto, já que temos um texto longuíssimo. Então, foi apropriada a escolha do título. Três, identifique o parágrafo que serve de introdução ao texto complementar e faça uma lista das informações que ele reúne e que serão detalhadas no desenvolvimento. Quando se fala em grande mancha vermelha, Júpiter vem à mente na hora. Falou em Júpiter, imediatamente vem à cabeça a grande mancha vermelha. São coisas absolutamente indissociáveis. Essa mancha espacial é, na verdade, uma imensa tempestade na atmosfera de Júpiter, tão grande que nela caberiam 2 ou 3 terras. Analisando então a introdução do texto, né, se a gente lembrar lá, alguns temas que vão ser detalhados melhor no desenvolvimento é, por exemplo, a associação de Júpiter com a grande mancha vermelha, né? Tem 2 períodos que começam o texto que falou na mancha vermelha, lembra de Júpiter, falou de Júpiter, associa-se à mancha vermelha. Então isso é bem claro lá. São coisas indissociáveis, diz o 3º período, né? Essa mancha especial é, na verdade, uma imensa tempestade na atmosfera de Júpiter, tão grande que nela caberiam 2 ou 3 terras. Aí nós temos lá o tamanho dessa mancha, né? E também a associação com a tempestade, que já vai durar séculos. Então, tempestade na atmosfera do planeta. Isso que seria o resultado, né, dessa mancha. Tamanho da tempestade, 2 ou 3 terras, né, para mostrar que não vai ser só a duração que vai ser grande, mas que o tamanho dessa tempestade é igualmente grande. Agora a questão 4. Responda as seguintes questões sobre o texto. Questão A. Qual o tempo de duração da tempestade em Júpiter? A resposta vai ser 400 anos ao menos e é uma informação explícita no texto. Letra B. Qual foi a primeira pessoa a se referir à mancha de Júpiter? A resposta vai ser Robert Hooke, físico e astrônomo britânico. Letra C. Analise a função deste trecho do texto. Uau, 4 graus mais quente, quanta diferença! A resposta vai ser a ironia. Essa é a função, né? O autor meio que incorpora a visão do senso comum para invalidá-la depois no parágrafo seguinte e mostrar que mesmo a variação tendo sido pequena, de fato vai ter bastante diferença. Letra D. Das questões propostas nesta atividade, quais se referem a informações explícitas e quais dizem respeito a informações não explícitas no texto e por quê? Respondendo a essa questão, as informações explícitas estão na letra A e também na letra B, porque as respostas às vezes podem ser, além de facilmente localizadas, eu posso aproveitar trechos do texto para compor a resposta para A e para B. Depois, as informações não explícitas no texto, eu vou encontrar na C, porque ela vai ampliar o conteúdo da questão.
como dica de estudo da aula de hoje, eu sugiro que vocês busquem sites, jornais, revistas impressas, né, da preferência de vocês, e procurem lá a editoria policial. Essa editoria vai ser a mais rica em estruturação de texto, porque vai reunir ali textos com uma introdução bem sintetizada, apontando os principais tópicos que vão ser detalhados no desenvolvimento e vão ter uma estruturação daí a partir dela de desenvolvimento e conclusão bastante interessante para aprimorar os estudos. Então, quem não tem familiaridade muita com textos, né, lendo alguns textos da editoria policial, de revista, jornal ou site, já pode se arriscar também a fazer o seu próprio texto com base na aula e no que os textos ajudarem para fixar os conteúdos de hoje.